Olá pessoal, tudo bom? Meu entrevistado dessa vez tinha que ser ele, o técnico mineiro mais paraense do Brasil. O treinador que no ano passado deu a virada de chave na Curuzu e fez o Paysandu subir para a segunda divisão, levando sua torcida bicolor ao êxtase. E às vésperas do primeiro Repá do Parazão 2024, ele tinha que voltar aqui no Ver Opinião, que foi o mesmo cenário das nossas duas primeiras entrevistas. Hélio dos Anjos, muito prazer ter você aqui mais uma vez, sorridente como sempre. A gente sabe que você anda muito feliz com o desempenho do time. Nas entrevistas pós-jogo, principalmente, a gente percebe isso. E a gente vai ter muito assunto para conversar sobre essa preparação do Paysandu, principalmente para essa preparação com vistas ao primeiro clássico do campeonato. E você tem você tem uma invencibilidade aí pela frente, né, Hélio? Continua com a escrita de nunca ter perdido um Repá, nem pelo lado do Paysandu, nem pelo lado do Remo. Boa noite. Boa noite, Ciane. Boa noite a todos. Olha, primeiro é um prazer estar aqui com você. Realmente, nós tivemos aqui, antes daquele feito maravilhoso do Paysandu em relação ao acesso, e hoje nós estamos aqui já em outro nível, né? O Paysandu crescendo de todas as maneiras também fora de campo, um Paysandu em outro patamar do futebol brasileiro. A Série B é uma série hoje valorizadíssima, né? E a gente está preparando da melhor maneira possível, disputando um grande paraense, que é muito importante para nós, e também já avisando tudo que pode acontecer em relação ao brasileiro. Só reforçando que essa entrevista, mais uma vez, acontece aqui no cenário do Ver Opinião, que, aliás, é um dos bares favoritos do Hélio dos Anjos aqui em Belém. Esse lugar maravilhoso, com tira-gosto maravilhoso, com drinks maravilhosos, cerveja baratinha. E, uma novidade, essa entrevista com o Hélio dos Anjos vai ter um novo apoio. Além do Ver Opinião, quem vai estar com a gente... Bora ver se você adivinha. A cerveja favorita do Hélio dos Anjos. Qual é a sua cerveja favorita aqui de Belém, Hélio? Sinceramente, que é a Tijuca. Ela que vai estar apoiando a gente legal, hoje. Legal. Muito, muito prazer de ser apoiado por uma marca com essa credibilidade, uma cerveja amada por todo torcedor de futebol aqui em Belém. É uma marca realmente ligada ao futebol, que só da gente ver a Tijuca, a embalagem da Tijuca, já dá vontade de ver futebol pela TV. Realmente é uma cerveja que não é porque está me apoiando, não. Realmente eu gosto muito, assim como eu gosto muito também da Serpinha. Sacolinha da Serpa, peraí, deixar o microfone aqui. Presente para você. Obrigado. Brinde da Tijuca, da Serpa. Vamos abrir? Vamos abrir, né? Para ver o que é, né? Eu ganhei também, Muito obrigada. Olha aí, que maravilha. Muito obrigada, Serpa. É isso, Serpa. Nossa, que beleza. Futebol paraense, né? Exatamente. A primeira vez que você veio aqui na entrevista comigo, logo depois que você voltou para o Paysandu, na nossa primeira entrevista aqui, você me confessou que uma das suas saudades era tomar Tijuca, né? Não, sim. É uma cerveja legal. Eu gosto. Não tem problema, eu gosto mesmo. E continua tomando nas horas de folga? Continuo. Revezando, Tijuca e vinho, né? Eu prefiro vinho, né? E aí a Lana também prefere vinho, né? Mas a Tijuquinha é bom. Ela é suave, né? Ela é vinho, é uma cerveja leve, uma cerveja que... Boa. E na festa do acesso, né? Vocês tomaram a Tijuca, né? A Tijuca, lá. A Tijuca é a cerveja vendida dentro do Paysandu, né? Da Curuzu. Da Curuzu é a Tijuca. Ela é a cerveja lá. Legal. Era a Draft, né? Quando eu tive aqui da última vez, que é da empresa também. Sim, grupo, da Serpa. Né? Da Serpa. Mas é isso, estamos bem servidos de cerveja. Valeu, Hélio. Obrigada, Serpa. Obrigada, Tijuca. Então, como eu estava lhe falando, Hélio, a gente percebe, né, nos jogos, nas entrevistas do pós-jogo, que você realmente está satisfeito. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: essa evolução com 3 jogos... 3 jogos, foram? Sim, 3 jogos. Essa evolução, depois de 3 jogos, antes do Remo, está lhe surpreendendo ou está caminhando do jeito que você imaginava? Olha, está caminhando do jeito que a gente imaginava. Eu só não imaginava alguns problemas que estão surgindo, né? De normalidade do futebol, mas é uma pena você ter acontecido uma contusão do Edinho, é uma pena ter acontecido a contusão do Carlão, são contusões traumáticas, né? Não tem muito a ver Leandro, com... né? O Leandro já foi uma contusão que a gente procurou evitar de todas as formas
pelo tempo que ele ficou parado no ano passado, mas aconteceu, mas é um jogador que vai estar muito forte dentro da temporada. A gente sabia que gradativamente os jogadores iam começando a encorpar na parte técnica. A parte física foi desenvolvida para uma temporada inteira, que as pessoas têm que entender. Nosso calendário é um calendário diferente de todas as equipes aqui do Pará. Então, a nossa preparação também ela foi diferente. Porque uma preparação para você ter um time chegando muito forte no mês de novembro, né? E a gente está muito satisfeito porque o grupo está muito empenhado, o clube também está muito empenhado, quase tudo aquilo que nós reivindicamos para o clube em termos de estrutura de trabalho, as coisas estão acontecendo. Hoje nós estamos com equipamentos moderníssimos para fazer várias situações, criar várias situações para o aproveitamento dos jogadores. Para você ter uma ideia, nós, dentro desses equipamentos que nós conseguimos para essa temporada, eles foram muito úteis agora, do jogo lá em Bragança para o jogo contra o Águia, né? Muito, muito importante. São aparelhos sensacionais que me dão uma referência e a condição natural de todos os jogadores para a gente colocar em campo eles nas melhores condições. Quais são esses aparelhos? Essa sua resposta vai responder a pergunta do Fabiano Coelho, que faz parte do nosso grupo Espaço Bicolor, que foi justamente a pergunta dele. Ele pergunta qual a evolução que a parte física do Paysandu teve, né? Quais foram as melhorias que houve na parte física do Paysandu, e você vai responder que também esses aparelhos fazem parte, né, dessa engrenagem de melhora, de evolução, no final de 2023 para cá. Já melhorou muita coisa? Olha, primeira coisa que nós batemos muito foi a melhora da sala de musculação. E as pessoas têm que entender que sala de musculação hoje, para o trabalho visando o futebol, você não tem necessidade de equipamentos, de aparelhos caríssimos, né? Eu gostaria, sim, de ter alguns aparelhos muito importantes, mas o custo deles são elevadíssimos, são poucas equipes no Brasil que têm, né, alguns aparelhos, mas nós equipamos da melhor maneira possível, voltado para o trabalho de força, voltado para vários trabalhos. A gente chama, são pesos livres, né, que a gente chama isso. Nós aumentamos muito o espaço da sala de musculação, muito. Dá para fazer trabalhos, inclusive, muito mais qualificados, trabalhos indoor, que a gente chama, né, que é dentro da sala, e não é somente a parte de força que a gente trabalha nessa sala de musculação. Os equipamentos da área de fisioterapia foram maravilhosos. Chegaram mais ou menos 4, 5 equipamentos, que vai ajudar muito na recuperação de jogadores, e estão chegando outros, né? Que a maioria desses equipamentos você não tem de pronta entrega, principalmente aqui em Belém. Então, requer um certo tempo para chegar, mas os que chegaram já nos ajudaram bastante. Agora, o mais importante foi, trocamos a aparelhagem de GPS. Hoje a gente usa uma aparelhagem que, para você ter uma ideia, no outro aparelho que a gente tinha, o Polar, que era da Polar, nós não precisávamos nem do fisiologista viajar com a gente. Qualquer um conseguia manusear. Esse aparelho, você entende? Que é o Catapult, ele é tão mais complexo, ele me dá muito mais. Quando eu falo me dá uma comissão técnica, muitos mais dados que nós necessitamos que o fisiologista viaje. A aparelhagem ela é complexa, a leitura dela é mais complexa. Agora, em compensação, ela nos oferece muito mais dados incríveis, né? E isso tem muito positivo. Nós já tínhamos o CK e nós conseguimos um aparelho que é fundamental, que é a câmara termotática, fugiu o nome, mas ela é o seguinte, é uma câmera que ela tira uma foto sua, ela põe o jogador ali de roupa só de cueca, ela tira uma foto do jogador e essa foto indica para nós aonde está tendo uma pequena inflamação, aonde o jogador está sobrecarregado. E é uma coisa incrível, se um jogador sai reclamando de uma dor muscular, por exemplo, no adutor, tira a foto e você vê lá o ponto de inflamação. E esse equipamento é inédito no futebol paraense? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É um aparelho na casa hoje dos 80, 100 mil reais. Eu não posso falar que é, porque eu não conheço os outros clubes assim, em termos de aparelhagem. Esses dois equipamentos, não é isso? Mais o que a gente tem lá, hoje me dá condições assim
de mexer na equipe em função de desgaste, de saber realmente rendimento físico de todos os atletas, monitora todos os treinamentos, você entendeu? É muito legal, mas ainda falta muita coisa. Tem um tal de Kinel, que é um aparelho que custa aí na faixa de R$300 mil, que é o meu sonho, que o Paysandu o compre. Eu conheço muito esse aparelho, já treinei nesse aparelho. O que proporciona? Esse trabalho de força é feito nesse aparelho, mas ele induz o atleta e quem está fazendo o treinamento a trabalhar muito mais. Porque, por exemplo, você tem um levantamento de peso para trabalhar anterior. Você vai com um peso de 50 quilos, por exemplo, estou citando um exemplo, mas quando ele volta, você não sabe se está voltando com 50 quilos. E esse aparelho, isso aí já é um dado. Você faz o trabalho de força, na descida desse trabalho de força, ele também está te induzindo a fazer a mesma força. Então, a gente tem... Esse aparelho é sensacional. Palmeiras tem 2, Atlético Mineiro tem, Flamengo tem, tem muita gente particular, inclusive o meu genro tem um aparelho desse. Ele trabalha com um aparelho desse lá em Jurerê, em Florianópolis, e a gente é um aparelho que encanta qualquer profissional da bola, mas a gente sabe que um dia o Paysandu vai chegar lá. Com certeza. Hélio, ontem falou-se muito, né? Boatos de internet na contratação do Lucas Lima, ex-Palmeiras, ex-Fortaleza e Santos. E eu conversei com o Roger Aguilera no mesmo momento, perguntei para ele negou. Né? Ele disse, Ciane, não vem. E em recente entrevista, o Roger Aguilera, que é o vice-presidente do Paysandu, havia dito que interessa logo contratar um zagueiro e um meio-campista. A busca por esses jogadores continua? Zagueiro e um meio-campista de criação? Camisa 10? Continua, mas Lucas Lima, em momento algum, passou por nossa discussão. Não tem nada a ver com o seu perfil de jogador, né, Hélio? Eu até acho isso. Você falou uma coisa que a gente evitaria falar, mas a realidade é essa. Não tem perfil para aquilo que o Paysandu necessita e para aquilo que é o pensamento do Paysandu em termos de atleta. De onde surgiu esse boato, Hélio? O que se imagina? De onde surgem esses boatos? Os boatos de contratações, eles surgem de todo mundo. Né? Todo mundo. Uma pessoa, hoje a internet mata com tudo. Né? A pessoa solta uma fake dessa na internet e todo mundo começa a interessar e a gente só tem que dar resposta. Né? O chato é isso, que você tem que falar de uma coisa que não tem nada a ver. Eu prefiro falar, um exemplo, Lucas Lima, eu prefiro falar da atuação do Biel, que é um garoto de 21 anos que fez uma atuação encantou, né? Sensacional, para mim, altamente prática nessa função que o Lucas Lima trabalha. Então, a realidade nossa, ela está aqui. Agora, a gente sabe que nós necessitamos de mais jogadores. Hoje mesmo, conversei sobre 2 jogadores, a gente está sempre conversando. A vida nossa é essa, é discutir, é trabalhar com o analista manda os dados, nós vamos para frente do computador, assistir, discutir com amigos, que eu não contrato ninguém para o Paysandu em cima somente de números dados pela pesquisa dos nossos analistas. Eles sabem disso. Qualquer jogador que chegou no Paysandu pode ter certeza, se não trabalhou comigo, trabalhou com amigos. E eu dou muito valor a isso. Você entende? Porque é isso, aí que você vê realmente o perfil do jogador. Os números te dão muita coisa, os vídeos te dão muita coisa, mas não tem coisa melhor do que você contratar um jogador conhecendo o vestiário dele, conhecendo como é a reação dele nas contusões, conhecendo como é a reação dele na derrota, na vitória, a postura perante a sociedade, a vida social do atleta. Eu acho que isso é muito importante, porque o custo de um atleta hoje assim, é muito alto. É muito alto para você errar, e nós vamos errar. As pessoas têm que entender isso. Eu até cito um exemplo, entende? O Barcelona, o Real Madrid contrata jogador de 100 milhões de euros, 80 milhões de euros, e erra. O jogador não dá certo, o jogador não vai adaptar à cidade, ao clube, há muita coisa. E nós não, nós contratamos jogador hoje praticamente sem custo nenhum de empréstimo. Sem custo nenhum. Os 2 jogadores que fizeram o contrato mais longo dentro do Paysandu e aqui tivemos que adquirir o passe, foi o Juninho e o Kevin. Os 2 adquiridos por valores, você entende? Que se você fala no mercado, fala que a gente está mendigando. Então, valores, para mim, baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Você entende? Se você dividir os meses de contrato com um jogador como esse, nós não vamos pagar
R$ 2.000 por mês. Então, mais jogadores com perfil bom, com pensamento positivo de querer viver realmente o Paysandu. Eu gosto muito disso. Eu acho que as pessoas muitas vezes criticam muito as questões de contratações, mas eu vou falar para vocês. Já foi embora o atleta que você buscava no aeroporto. Esses atletas não têm mais condições de vir para o Paysandu. Então, o que adianta eu trazer um jogador que tem nome, mas ele é um jogador já sem saúde? Porque aqui, quando fala de nome aqui, fala muito no jogador experiente, no jogador veterano. Você entende? É um perigo isso. É um perigo. Você entende? Porque as principais valências do futebol hoje, uma das principais valências do futebol hoje é força. E o atleta mais velho, quando ele perde a força, esquece. Ele não tem mais condições. Isso é um fato natural. Graças a Deus e ao profissionalismo dele. Temos honrosas exceções como o Robinho. Exatamente. Deixa eu chegar lá para você entender. Hoje, os equipamentos e a qualidade do clube que você vai trabalhar deu condições de jogadores ter uma vida útil maior de no mínimo 3 anos. Então, por exemplo, você pega um Robinho, os cuidados que o Robinho tem com ele é impressionante. Você entende? O Robinho é profissional no mais alto nível. Você entendeu? Não tem, agora mesmo com a contusão, ele está voltando bem. Com a contusão dele, o Robinho é 3 períodos dentro do clube, e é necessário isso. Então, quando a gente fala que o jogador europeu tem um tempo de vida maior, envolve o quê? A estrutura do futebol brasileiro. Todo mundo foi criticado por falar mal do campo do Bragança, mas é humanamente impossível você pegar um jogador. Eu acho que é um absurdo você pegar um jogador ganhando 100, 80, 90 mil e fazer um jogo como aquele. Porque na hora, graças a Deus, nós não perdemos nenhum jogador na hora. A não ser o Carlão, que foi um choque. Né? O coitado do Caeté perdeu 4. 3 tornozelos e uma LCA, que é a pior contusão que o jogador tem, que é o ligamento cruzado. E é o campo. E o Paysandu perdeu logo um dos jogadores com mais vigor físico, né? A preparação física do Carlão, desde Carlão a época do Náutico, é impressionante. Não, ele é um jogador de muita força. Agora, você tocou na entrevista, é inevitável eu perguntar. Dada toda a repercussão nacional que a sua entrevista deu, você não pensou assim, ai caramba, por que eu fui falar isso? Não se arrependeu, nem um pouco? Nem um pouco. Não me arrependo dessas coisas. Hoje eu fico assim pensando, né, que eu nem lembrei que um grande amigo meu está lá dentro, que é o Tite. A relação que eu tenho com ele é a relação de 1990, quando nós nos conhecemos. Então tem uma relação muito boa. Única coisa, você entende? Eu não sou pago pelo Flamengo. Você está entendendo? Eu não tenho eu passei no Flamengo, eu não posso falar que eu joguei no Flamengo, eu passei. Eu fiz 3 jogos no profissional do Flamengo. Mas eu não devo nada ao Flamengo. E outra coisa, quando eu falei Flamengo, você me desculpa, podia ser o Fluminense, podia ser o Palmeiras. O que eu quero citar é o seguinte, mexeram nos locais de jogos. Por que nós não jogamos contra o Caeté no Mangueirão? Porque do Mangueirão nós recebemos a informação que eu tinha que cuidar mais do campo para o jogo do Flamengo. Agora, não pensa que não é interesse. Para a federação é bom o Flamengo jogar aqui, para o Mangueirão é bom o Flamengo aqui, para o comércio é bom o Flamengo jogar aqui. Não se discute. Você entende? Agora, para o futebol, para Remo e para Paysandu e Remo, é ruim. Porque mexe numa praça que ela é bonita. E eu valorizo muito mais. Não valorizo o time de fora. Eu não torço para time de fora. Eu não sou torcedor de nenhum time, sou muito sincero. Tenho uma certa aproximação com alguns clubes, mas daqueles que eu trabalhei muito tempo. Mas para que semana mais linda para o futebol paraense do que vai ser essa semana? Todo mundo falando do jogo, todo mundo vestindo a camisa. Tá? Você vê na rua a camisa do Remo, camisa do Paysandu, você vê o envolvimento de todos. Eu sou um privilegiado, disso aqui, ó. É de estar aqui dentro, mais uma vez, pela 11ª vez, participando de um clássico que é simplesmente sensacional. Então, eu valorizo isso. Sinceramente, eu estou lá preocupado com o que alguém falou de mim, que eu sou frustrado, que eu sou um treinador isso, que é aquilo, por isso que eu falei do Flamengo. Podia ser qualquer um. Foi o Flamengo? Eu continuo com o mesmo pensamento. Beleza. Hélio, agora, uma notícia importante, né? Preocupante, aliás, desculpa. A janela de transferências fecha dia 7 de março e só reabre em julho. Ou seja, vocês vão ter que correr, né, em busca desses reforços
E dá para se concluir que o time que está jogando o Campeonato Paraense deve ser a base que o Paysandu vai iniciar a Série B, né, Hélio? Exatamente, exatamente. Nós trouxemos isso. Eu falei antes, na montagem do elenco, que ninguém ia ficar naquela história de depois contratar esse, aquele, não. Nós temos que ter uma base. Porque os times que vão participar da Série B, todos eles estão com base. Todos eles. O que está mexendo mais é o esporte. Mas mexe para cima, porque está com muito dinheiro. Está comprando jogador de 5 milhões. Você entende? Está comprando jogador de 5 milhões. Né? Então, a diferença é essa. Né? Mas os times médios, para disputa, você entende? Que entra como assim, olha, pode ser que chegue, todos estão com muita base. E se falando, por exemplo, do futebol paulista, todos os times mantiveram uma base muito forte. Todos. O quinto colocado, que foi o Mirassol, e o sexto colocado, se eu não me engano, foi o Novo Horizontino, praticamente manteve a mesma base. Então, uma base forte de você iniciar o ano, você entende? Ela recomenda-se início bom. Quando você não tem uma base boa, você vai ter que correr lá atrás, lá na frente. Até esse dia 7 de março, quando deve fechar a primeira janela de contratações, quantos reforços mais você quer? Eu acredito que 3, você entende? E aí chega uma hora que não depende de Zagueiro, mim. Zagueiro, meio-campista e possivelmente mais um atacante. E possivelmente mais 2 zagueiros. Porque esse setor é um setor de muito cartão, é um setor que preocupa a gente, né? E tem as contusões também, que a gente tem que sempre lembrar. Mas o que eu quero deixar bem claro, que o clube está fazendo o possível. A não contratação de alguns jogadores colocados por mim só não aconteceram porque os jogadores não quiseram vir. Eu, Ciane, eu escutei. Eu falando com o jogador, para ele vir para cá, eu escutei a mulher dele, eu contei isso para os meus jogadores. Eu escutei a mulher dele no fundo falando, se você quiser, você vai sozinho. Esse jogador, acho que foi para onde? Foi para o Mirassol. Se você quiser, você vai sozinho. Então, o torcedor, as pessoas têm que entender que a coisa não é só o clube não pagou, não quer, não buscou, nem isso. Senta numa mesa para contratar um jogador, onde você tem que falar com o agente dele, com o intermediário. A maioria das negociações entre o jogador e o clube tem o agente e muitos deles têm o intermediário, que é o cara que ele não tem capacidade de vir dialogar aqui, você entende? Um intermediário entra e faz o negócio. Então você conversa com 3 pessoas e conversa com o jogador, que eu sempre falo, se a mulher dele não quer que ele venha, quem sou eu para discutir, para trazer esse jogador? Porque é aquilo que eu brinco, quem dorme com ele é a mulher dele, né? Não sou eu. Então, falou que a mulher não quer vir, eu não trago. Eu não trago porque eu sei o que é jogador pressionado numa condição como essa. Graças a Deus, todos que estão aqui já estão de apartamento alugado, já estão com família aí, e a gente vai ter um grupo muito forte, pode ter certeza. Agora, Hélio, entre todos esses jogadores que você trouxe para esse início de temporada, o único, eu acho, tenho quase certeza que é o único que está sendo criticado pela torcida, é o atacante Yuri. Você acha justas essas críticas que ele vem sofrendo? Não. Ele não jogou na posição dele ainda, ele colaborou comigo. Você entende? Eu pedi ele a colaboração para fazer o jogo lá, para fazer a função lá em Bragança. Qual é a função verdadeira dele? Ele é centroavante. Totalmente diferente do Nicolas. Características totalmente diferentes. Jogador que ataca muita linha. O Nicolas ataca a linha central. Ele leva a zaga para trás para ser um pivô, para ser esse jogador mais próximo do gol. O Yuri não. O Yuri é um jogador, você entende? De diagonais, que a gente chama. De dentro para fora. Como atacante, ele faz muita diagonal de dentro para fora. É um jogador muito forte fisicamente. Agora, contra o Caeté, eu o pedi, sabe por quê? Porque eu sabia que não ia ter jogo contra o Caeté. Então eu precisava de 2 jogadores mais fortes na frente para a gente colocar essa bola lá. Mas quando nós chegamos lá, nós vimos que nem a bola chegar lá ia ser tão fácil. Né? Praticamente a única que chegou bem foi dentro do Nicolas, e você viu quanto que a bola só faltou pegar na cabeça do Nicolas, pegou em toda parte do corpo dele para limpar. Por quê? É o campo. Você entende? E num jogo como aquele, eu tenho que lembrar bem, porque falaram que o Nicolas jogou sem condições, não. O Nicolas jogou com condições. Mas o Nicolas teve 3 dias de tratamento dos 2 tendões. Os 2 tendões de Aquiles do Nicolas saiu em fragalho. O que é isso? Campo duro, não adianta. Campo duro. Imagina hoje. Se ele estivesse 100%. Né? Pois é, fez um grande jogo, mas é porque ele está feliz, né? Uhum. Ele está num lugar que as pessoas gostam dele. Eu falei isso para ele. E falei publicamente também. A melhor coisa do mundo é você estar num lugar onde as pessoas gostam de você, querem você lá. E o Nicolas é isso, é estado de alegria sempre, né? E correspondendo.
Porque é aquilo que nós frisamos. Parece uma segunda pele a camisa do Paysandu. 3 jogos, 4 gols. Isso é artilheiro. Isso é quem faz gol. Você entende? E nenhum de pênalti. Então a gente tem que lembrar disso. Hélio, qual é o setor do time do Paysandu hoje que dá mais aquela dor de cabeça gostosa? Aquela dor de cabeça que todo técnico gosta de ter na hora de definir quem vai jogar? É a defesa, o meio-campo ou o ataque? Não. Hoje quem te dá mais trabalho? Não, com os jogadores que eu tenho é o ataque. Tá entendendo? Se eu tenho hoje Leandro, Edinho, você entendeu? Eu sabia que o Jean ia ser esse jogador que ia se soltar muito forte. Né? Para então mim, o maior destaque. Hoje é o ataque. Hoje é o ataque. Não, para mim o Jean é o maior destaque. Hoje é o ataque que vai me dar mais opções. E é isso que a gente quer. Você entende? Agora, a defesa, eu acredito que nos próximos dias vai ser um setor também que vai me dar dor de cabeça. Porque o Carlão bem, né? O Lucas, para mim... Grata surpresa. Não surpresa que nós... porque você conhece, indicou, muita né? qualidade. Tem uma virtude... Rendeu mais do que você esperava. Rendeu. Tem uma virtude que poucos zagueiros têm. A saída de bola dele é sensacional. Nós estávamos com um problema lá em Caeté, contra o Caeté, saída de bola. O campo não ajudava, ruim. O Lucas foi para dentro, ele me organizou a saída de bola. Porque ele é um zagueiro que a construção dele não é só com passe, a construção dele é com condução. Né? E os condutores do meu time são os 2 laterais. Dos 4 de trás são os 2 laterais. Aí você consegue um terceiro por dentro que tem essa virtude, você cria um leque de opções. Agora, por falar em dor de cabeça gostosa, segura essa pergunta agora. Robinho, quando o Robinho voltar, com o Brian jogando bem do jeito que está, com o Biel lhe encantando, como é que vai ficar esse meio campo? Olha, o Robinho é um jogador que, se ele iniciar o ano desenvolvendo o que ele desenvolveu, decisivo como ele foi no final da temporada passada, né? Foi o maior assistente da Série C, com 10 assistências, não é isso? Com equilíbrio, né? Com postura de liderança. Né? O Robinho merece, da minha parte, todo o respeito de jogar. Agora, ele sabe, porque ele me conhece muito bem e ele se coloca nessa condição. Ele sabe que a disputa ela é árdua e ela é diariamente. Ela é diariamente. Ele deve ser relacionado para o Repar? O pessoal não sabe da minha programação, poucos souberam, né? Mas independente de resultado, independente de tudo, eu não tinha como não dar 2 dias de folga para os meus jogadores. Nós chegamos aqui 6 horas da manhã de domingo, fazendo uma viagem onde esse grupo jogou, dormiu até 2h30 da manhã, pegou o avião. Eu autorizei fazer essa programação porque eu só teria jogo no domingo. Se eu tenho jogo na quarta, eu não faria essa programação, essa logística para voltar. Dei ontem, né? Nós fizemos 3 jogos em 8 dias no início de temporada, com 2 viagens. Né? Dei ontem e dei hoje. Amanhã, 6h30, 15 para 7, eu já vou estar no clube. Aí eu começo a ter os dados dos jogadores que ficaram aqui. O Robinho, eu deixei ele aqui, porque eu achei que era melhor. Né? E o Robinho está vivendo um processo do primeiro filho desse casamento dele. Né? E a esposa dele está lá em Camboriú, é onde que ele mora. Então ele estava vivendo esse também, mas ele falou comigo, pô, eu estou fazendo de tudo para o médico segurar até segunda-feira para mim ficar aqui à disposição, porque naturalmente o jogador tem necessidade de estar presente num momento como esse, junto à sua esposa. Então eu preciso receber. Eu acho que o Vinícius, de todos eles, também vai estar em condições. O Vinícius vai estar em condições. Eu gosto do Vinícius no clássico. O histórico dele de clássico é muito bom. Né? Fez um golaço no mas eu tenho certeza que 2 golaços. Eu tenho certeza que nessa função que o Vinícius trabalha, que o Jean trabalha, que deixa eu ver quem mais, tem o Garcia, o venezuelano, trabalha. Eu não tinha qualquer dúvida. Eu não tinha qualquer dúvida de usar o Como Brian. é que é a comunicação com ele? Está sendo boa. Ele é um menino muito meigo, muito tranquilo. Ele tem uma carinha boa mesmo. É aquela cara mesmo, né? Aquele cara daquele que dá vontade de pegar no colo, né? É isso. E ele é muito engraçadinho. Passa a mão na cabecinha. Mas ele já tá muito... Porque quando eu faço a palestra que ele está participando, após a palestra eu vou nele. Você entende? Para saber. E ele entendeu tudo o que fala. A questão dele é muito simples dentro da equipe. E né? até pareceu cantando um desses vídeos, cantando em espanhol. A questão dele é o seguinte, ele é um jogador de 1 contra 1, muito bom. Né? Taticamente, ele sabe qual é a função do Berada jogando comigo. Eu faço o trabalho tático. Ele participou dos trabalhos táticos. Sem a bola, qual é o posicionamento dele? Não é isso? Então é simples. E hoje em dia está muito globalizado mesmo. Né? Um jogador desse chega aqui, em 5 dias ele está saindo aí com amigos, com tudo. É muito legal. E eu estou achando muito legal trabalhar com ele. E acredito que
Se nós tivéssemos tido oportunidade, eu traria mais uns 2 estrangeiros, mas no final o custo ficou mais alto do que qualquer jogador. De onde você conhecia o Wesley? Assim. Não, é assim. E as pessoas têm que entender. O nosso departamento de análise, ele sai trabalhando vários jogadores em relação à idade, a isso. Você entende? Um amigo nosso chamou a atenção nossa desse jogador. E aí nós fomos vasculhar o pessoal da análise. Buscou. E aí fomos interpelar profissionais que tinham jogado contra ele. Eu tinha brasileiros que jogaram contra ele. E aí nós recebemos tudo assim, a situação. Aí o único pequeno risco é adaptação. Mas a dificuldade, mesmo ele sendo venezuelano, que é muito próximo daqui em relação, é muito parecido o clima de várias regiões, né? Mas a única dificuldade que ele está tendo é o tipo de calor aqui, que é úmido. E não é só ele. Leandro Vilela está tendo essa dificuldade. Quem nunca trabalhou aqui sente, porque aqui é uma estufa. Né? É uma estufa. E isso pesa. Pesa tanto que você pode ter certeza. Amanhã eu recebo o relatório. No mínimo, 4, 5 jogadores perderam 4 quilos nesse jogo. E a água. O problema nosso aqui hoje também é reidratar os jogadores. Porque tem a reidratação normal da água simples, sabe? A água simples. Mas tem jogador que a desidratação é tão grande que você tem que entrar com um tipo de soro, um tipo de medicação. Tem a questão das mudanças bruscas de temperatura nessa época do ano, exatamente, por causa das chuvas. Exatamente. Né? Mas está bem legal, nós estamos bem legal. O grupo reagiu muito bem a esses 3 jogos. Eu acho que muita gente imaginava que a gente ia penar nesses 2 jogos fora de casa. Penamos. Trabalhamos muito, mas a gente saiu vivo dos 2. Só confirmando, Vinícius Leite deve ir para o banco no domingo? Eu acredito que Vinícius seja relacionado. Eu acredito. Você entende? Quando eu saí, ele já estava muito bem. Ele e o Robinho estavam no mesmo nível. Conversei com o Robinho, ele ainda está pesando alguns detalhes nele, que ele falou para mim, né? Mas eu acredito que com o nível de treinamento que ele fez aí, depois que eu saí daqui, ele fez 3 treinamentos, 4 como o de hoje. Porque o grupo especial não recebeu folga. Tem um grupo que não recebeu folga de hoje, não. Trabalharam. E assim vai ser. Ainda tem essa questão, né? São 3 grupos diferentes. A logística, o cronograma, tudo tem que passar por essa divisão, essas diferenças. Pra você ter ideia, os jogadores que chegaram dia 2, eles chegaram devendo 22 treinamentos. Até o dia da nossa estreia, nós tínhamos feito 44 sessões de treino. O jogador que de maior volume, você entende? Ele fez 138 quilômetros nesses 44 treinamentos. Então, nós agora procuramos compensar. Os que chegaram dia 26, os que chegaram dia 2, a gente está equilibrando com treinamentos especiais. Mas eu acredito, sabe, que no próprio Repar, nós vamos estar com um grupo muito homogêneo fisicamente. Muito homogêneo. E na sequência também. A gente sempre fala que o risco de você jogar quarta, domingo, como aconteceu com a gente, o risco da maioria desses jogadores, ele acontece no 5º jogo. No 5º jogo, o jogador que jogou um pouco no ano passado, ele pode apresentar problema. E a gente está tendo todo o cuidado. Agora, todo mundo sabe, né? A minha característica de trabalho, dos profissionais que trabalham comigo, é muita intensidade, é muito trabalho. A gente não abre mão disso, não. E a gente sabe aonde pode esticar a corda, porque os GPS me dão todas as condições de eu apertar o pé. Por exemplo, quarta para sábado, eu não tinha como treinar o G1, que é o grupo que mais joga, com mais tempo dentro de campo. Esses jogadores praticamente só recuperaram. Eles ficaram dentro do departamento da preparação e da fisioterapia, só preparando para recuperar. E aí eu usei, no sábado eu sabia que meu grupo ia estar bem leve no sábado, como apresentou. Uma pergunta do Daniel Coutinho, que também faz parte do grupo Espaço Bicolor, que também é minha curiosidade. Juan Ribeiro. Interessante esse jogador. Jogador interessante. O jogador vai disputar no tete-a-tete. Eu estou muito curiosa. Ele vai estar. Eu até falei para ele. O Juan quase iniciava esse jogo. Quase iniciava. Eu conversei com ele antes, falei, prepara que pode acontecer. Eu não decidi, não prometo nada para jogador. Eu não decidi, mas eu estou de olho que você pode fazer essa função que o Yuri fez lá, você pode fazer aqui, né? Um atacante, um segundo atacante pelo lado direito, né? Preparei ele. Mas tinha alguma coisa mexendo comigo, velho. Se o campo tiver condições, eu só vou precisar de mais retenção na bola. Porque eu não usei. Eu estava preocupado de usar um atacante como esse, que eu ficaria só com um atacante correndo para frente. Você entende? De repente foi um anjinho dizendo no teu ouvido, guarda ele para o Repar. Pois é. Mas o negócio é o seguinte:
Então, se eu uso esses 3 atacantes, todos os 3 atacantes são jogadores que correm para frente. O Jean corre para frente. O Nicolas, a tendência, para frente. Aí ia ser o menino também para frente. E eu senti, pela qualidade do adversário e por tudo que nós estudamos do adversário, eu senti que eu precisava de um jogador para reter bola. E o Brian é perfeito nisso. O Brian fez... As pessoas estranham ele. Ninguém faz nada por acaso. Eu não cheguei dentro do meu quarto e falei, pô, o Brian é bonitinho, vou colocar ele ali para jogar isso. Não, o Brian jogou comigo assim. O Brian é um jogador que joga em 4 posições. 4. Ele joga tanto na beirada direita e na beirada esquerda, como joga também tanto de lateral esquerdo e lateral direito. Então, é um jogador versátil. Esse jogador, eu falo com toda certeza, se ele não tivesse tido a contusão dele, ele teve 2 LCA, 2. Se ele não tivesse tido a primeira, o Brian estaria do Náutico, ele iria para clube de ponta do Brasil. Isso você pode ter certeza. Teve a cirurgia, a confiança na gente, né, porque ele confiou para vir para cá, ele confiou na gente e está me dando uma resposta incrível, mas é jogador de risco. Porque ficar quase 2 anos correndo atrás de recuperação, jogou pouco, então ele passa a ser risco. Por isso que lá contra o Bragantino eu não ia usar de jeito nenhum. Mesmo quando o Carlão machucou, eu não pensei em colocá-lo. Aí é a hora do jogador mais forte que a gente tem, que é o Kevin. E você é um treinador que sabe explorar muito bem a versatilidade dos jogadores, né? Descobriu uma nova função para o Nicolas, você foi responsável por isso, e você fez agora coisa parecida com o Juninho, que era um mero ponteiro na Tuna, e hoje a função tática do Juninho é muito ampla, né? É muito ampla. Só falta acertar aquele último passe. É isso aí. Mas a gente eu falo muito do passe com o Juninho, porque o Juninho é condutor, a característica dele é conduzir, é entrar para dentro do adversário. E aí ele ainda tem uma dificuldade, que eu brinco, a visão periférica dele ainda não está muito bem trabalhada. Que é um jogador de assistência, ele tem que enxergar tudo. A bola tem que chegar nele, ele saber qual vai ser as 2 ou 3 opções que ele tem. Isso tem até exercício para isso. Tem exercício dentro do nosso trabalho de campo, nós temos exercício para isso. É diferente do Biel. O Biel não é condutor. Biel é um jogador de passe, de matar o adversário no passe. Chamei até a atenção dele. Eu acho que em alguns momentos do último jogo, ele jogou muito de primeira. E acabamos não fazendo situações positivas. Mas o Nicolas foi uma felicidade fazê-lo jogar de centroavante. O Brian já é um jogador versátil, nós usamos essa versatilidade dele no Náutico. E eu fico feliz porque são jogadores que merecem, né? E são jogadores com um espírito de profissionalismo muito grande. Uhum. Passar pelo que o Brian passou e estar nesse nível de trabalho, não tem o cirurgião, não tem o fisioterapeuta, tem também muito do jogador, porque é um momento de muita dificuldade esse tipo de contusão, como o Paulão aconteceu com o Paulão. Agora, Hélio, em relação ao Repá de domingo, pode-se dizer que, dentre todos os clássicos que você já disputou, esse tem um sabor especial, esse é um desafio maior pelo fato do rival não ter medido esforços nos investimentos, tá com o time. Eu acho, a minha leitura particular desse jogo é que vai ser um duelo muito interessante entre técnica e vigor físico. Não sei se você tem a mesma impressão que eu falo a verdade para você. Para mim, o mais importante é o próximo. O jogo mais importante da minha vida é contra o Remo. E depois vai ser contra o Bragantino. Quem comanda não pode criar uma situação que não seja essa. Você entende? A responsabilidade é muito grande. Os jogadores ainda não trabalharam em função do Remo. Você entende? Por quê? Quem tem que trabalhar nesse momento sou eu e meus analistas. Eu já trabalhei. Eu já tenho tudo que o Remo produziu. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar jogo, mas o estudo do adversário é uma coisa hoje normal. Notória que todo mundo hoje usa análises, usa tudo para você desenvolver. É um jogo. Para mim, é um jogo dificílimo, como sempre, mas aquilo que eu frisei, orgulho de você estar fazendo parte desse clássico, e para mim também não decide nada. Não decide campeonato. Você entende? Mas a gente sabe o que é um clássico desse. E, acima de tudo, é muito difícil porque você citou uma coisa muito importante, não é questão nem de medir esforços. E com grandes contratações. Daqui a pouco você não mede esforços, e não traz jogador com qualidade. Jogador experiente, com histórico muito bom dentro do cenário Série B, principalmente. Dentro da Série B, o cenário muito bom. Camisa 10 brilhante. A não ser um Camilo, um jogador que, a última vez que eu encontrei com ele estava até na Arábia, eu também estava lá na Arábia.
Então, é muita qualidade, muita qualidade. Ninguém pode deixar de citar a experiência de um Papelinho, que é um cara que sabe muito de futebol, já trabalhamos junto também. Então vai ser um clássico legal. E o mais legal é que você está vendo que de ambos lados, né, o torcedor está procurando todo o ingresso. Eu acho que já deve estar. Eu nem olhei hoje. A gente está gravando essa entrevista numa segunda-feira e a semana do clássico você ainda vai conversar com os jogadores. Mas é claro que eu imagino que deve ter. Você vai passar para os jogadores, a maioria de fora do estado, a importância desse clássico. Vocês têm essa preocupação, mostrar vídeos, falar um pouco da história do Repá? Vocês têm essa preocupação de dimensionar o clássico do jeito que tem que ser, Hélio? Eles sabem disso. Eles sabem. Eles já sabem o que é um clássico. As histórias que os outros companheiros contam, você entende? Eu estou falando para você que os jogadores não trabalharam em campo, mas eles já receberam vários materiais voltados para o Remo. Você entende? Porque nós temos algumas abordagens individuais. E essas abordagens individuais, quando ela não é presencial, a gente manda via o grupo de trabalho que a gente tem dos jogadores. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, eles sabem a dimensão. Eles sabem a dimensão, porque eu vou falar uma coisa para vocês. É outro detalhe também. Eu falo isso com toda certeza, porque eu conheço os jogadores. Os 2, 3 jogadores que eu queria aqui, eu tenho certeza que eles não vieram com medo do futebol paraense. Com medo do que é da aqui. Pressão. Com medo da pressão. Eu lembro uma vez, até conto essa história. Conta pra gente. Tinha um jogador na Ponte, até esse ano aí nos Twitter da vida, falou, mas por que você não olha esse jogador? Esse jogador é bom pra caramba e tal. Eu tinha um jogador na Ponte que eu meti uma pressão dele normal, né, pra produzir. E aí ele entrou um jogo fora de casa muito bem, contra o Bahia, mas muito bem. Aí 2 jogos seguidos em casa, coitado, sofreu. Aí no 4º jogo, eu já tinha tirado, já não estava usando ele como titular, no 4º jogo eu não iria usar como titular. Ele chegou para mim e pediu para não ser relacionado, porque ele não estava aguentando a pressão. Aí sabe o que eu falei para ele? Falei assim, fulano, pressão, meu irmão, é o Qual dia que você jogar. Dele? Meia. Pressão, isso aqui, falar que a torcida da Ponte dá pressão, você entende? Você vai ver, você veria se você estivesse no Remo no Paysandu. Aí você vai ver o que é pressão. Porque não é a pressão de agredir, de invadir campo, você entende? Porque pelo menos eu comandando, eu não admito isso. Eu não admito isso. Eu falo a verdade a você. Se um dia qualquer torcedor, os torcedores invadirem o campo de treinamento do Paysandu, eu vou embora. Eu não tenho por que ficar. Porque para mim é o maior desrespeito do mundo. Eu não tenho, principalmente porque uma torcida como o Paysandu, ela conhece o que está se fazendo. Nós podemos ter momentos ruins, nós podemos ter dificuldade, mas a torcida sabe o profissionalismo e a responsabilidade que quem comanda o Paysandu tem. Então, nós vamos perder, nós vamos ganhar. Então, eu não admito isso. Eu acho isso um fracasso de um clube e o fracasso do próprio torcedor, na minha visão. Mas, então, eu falei para os meus amigos, falei, tem certeza que fulano não veio porque ele sabe das histórias lá, né? Da pressão. A pressão que eu falo vai ser essa semana. É você viver, todo mundo vivendo o clássico. E o jogador ele vai no supermercado. O jogador vai na padaria. Né? O jogador pega um Uber, pega um táxi. E é nesses ambientes que você vê o valor que um clássico desse tem para qualquer jogador. Com certeza. Hélio, antes de a gente encerrar a nossa entrevista, eu vou chamar um torcedor que está ali na plateia. Yuri, vem aqui, por favor. Tranquilo. Faz parte do grupo Espaço Bicolor. É super fã seu. Por isso o convite para ele vir aqui. Pode entrar, Yuri, por favor. E vai lhe fazer uma pergunta. Tudo bem? Prazer, tudo bom? Este baixinho, tamanho do Esli Garcia. Yuri, pode fazer a pergunta. A gente, mirando a Série B, né, pediram para eu lhe perguntar o seguinte. A Série B, reconhecidamente, mudou a partir do momento que ela virou um campeonato à parte com 38 rodadas. E a gente percebeu que o Paysandu teve muita dificuldade de brigar e competir nesse campeonato a partir desse modelo de disputa. Os nossos 2 títulos na Série B foram em modelos de disputa diferentes. O que o senhor, eu vi até que o Guilherme estava montando o planejamento estratégico, o que o senhor acha determinante para que a gente consiga ser mais competitivo, mesmo sabendo que oscilações vão ocorrer? O tempo é muito longo, né? Mas o que faz o Juventude do Thiago Carpini
ter conseguido ascender e manter uma regularidade e o esporte, por exemplo, ter caído? O que a gente pode usar dentro da nossa realidade para fazer com que o Paysandu possa realmente disputar esse acesso? Uma das primeiras coisas, investimento na logística. Investimento na logística é você não deixar de fazer esforço geral. Então, muitas vezes, eu sou assim, para você entender, quando me contrata, o custo é muito maior do que o meu salário. Porque agregado à minha contratação, eu luto muito e trabalho muito e exijo muito das condições de trabalho. Isso é primordial. Uma das razões de nós termos o sucesso no ano passado, mesmo curto tempo, foi a diretoria entender isso e não mediu esforços. Você entende? Não mediu esforços para você melhorar reposição em todos os sentidos. A reposição de hidratação, reposição alimentar, reposição de suplemento, tudo. Então, colocamos. Logística. Qual o nosso maior problema? Você entende? Fora o Amazonas, você entendeu? É o time que vai viajar mais. Então, logística é muito importante. E as pessoas têm que entender o seguinte: a Gol patrocina. Mas se nós formos somente pela Gol, nós vamos arrebentar o time. Você está entendendo? Porque a malha da Gol é muito pequena para a nossa região. Então, na logística, o clube vai ter que investir o quê? Recebe o valor da Gol e você pode fazer isso. Você pode ir pela Azul, que tem uma malha maior. Por exemplo, nós vamos jogar contra o Novo Horizonte. Se a gente for pela Gol, nós vamos descer em São Paulo e fazer de ônibus até Novo Horizonte. Se nós formos pela Azul, nós vamos descer em Campinas. Você está entendendo? E é igual, por exemplo, Azul. Eu vou descer em São José do Rio Preto para jogar em Mirassol. E, principalmente, o trabalho de recuperação de jogo. O jogador, por quê? Você vai entender. Daqui a pouco nós temos terça aqui e sexta em Florianópolis. Você está entendendo? A tabela pode fazer isso. Daqui a pouco você tem sexta em Florianópolis e eles marcam terça-feira aqui para você. Então, a questão da logística, e aí entra o quê? Elenco grande. Reposição geral, porque você tem cartão, você tem contusão, você tem desgaste, né? E daqui a pouco um jogador faz 3 jogos na semana, isso que eu frisei, GPS, a câmera termostática, a câmera, tudo, você entende? Te dá o parecer, Hélio, se você usar, você está sujeito a perder. E vamos perder, jogador. Então, essa reposição de elenco é importante, investir na logística e não ter dó de levar profissionais. Você tem que levar nutricionista, você tem que levar o fisioterapeuta, você tem que levar o fisiologista, porque o jogo de terça, você entende? O jogo de sexta, ele começa na terça-feira após o jogo. Você já tem que trabalhar muito. Você está entendendo? Para você ter ideia, nós temos umas botas de compressão que recupera jogador. De Caeté para cá, nós viemos com 5 jogadores fazendo tratamento. Recuperação. Os atletas até estão comprando essa marca. Ela custa R$8.000, é uma coisa muito interessante. Ela faz uma compressão e aí vai recuperando o jogador. Então, esse investimento na logística, a questão do elenco, como eu estou falando, né, que o clube já tem noção disso, está entendendo? E a logística. Se não trabalhar a logística, jogando em Belém, de maneira de dizer, nós estamos perdidos. Sabe por quê? A viagem mais curta que nós temos praticamente é esporte. Não é isso? Só. E depois, no mínimo 3h20. Se você for para São Paulo, você vai para Londrina, por exemplo. Desculpa, Londrina não está. Para Florianópolis. Ou Brusque. Você vai fazer aqui, São Paulo, Navegantes. Você está entendendo? Então você vai... É um cuidado muito grande, é uma atenção muito grande e nível do profissional. Por isso que a escolha ela é muito detalhista, sabe? Nós vamos errar, nós sabemos que o futebol é assim, mas nós estamos sendo muito, muito, muito criteriosos, principalmente saúde do jogador, que tem que ter hoje, não é isso? E o perfil do profissionalismo. Não se admite mais falta de profissionalismo de jogador. É aquilo que eu falo para eles. Eu não corro atrás de jogador nenhum. Nenhum. Não está pensando que alguém vai ligar na minha casa e falar que tem um jogador na noite e eu vou atrás dele? Se ele não tiver o perfil do profissionalismo, ele mesmo é expurgado hoje pelo grupo. Porque o profissionalismo, ele é muito grande. O jogador hoje faz conta. Você acha que o Robinho, totalmente feito na vida, ele não faz conta do dinheiro que ele pede de um bicho, de um prêmio, e ele como líder, ele vai cobrar dos jogadores. Não é o treinador,
cobra e resolve os problemas. Claro, no poder de decisão que a gente tem. Mas antes de chegar a mim, pelo amor de Deus, os jogadores cobram entre si. Você está entendendo? E a minha comissão é muito atuante, mesmo sem o Guilherme, que era o que era mais atuante nessa abordagem, né? Para chegar em mim a coisa já, para me decidir, não é isso? Mas tudo isso é válido. Você falou uma coisa importante. Se não tivermos, você lembrou de um fato. Quando nós fomos campeões, era diferente o regulamento. 38 jogos. Né? Nós vamos ter o nosso principal adversário, o Remo, acho que nós vamos ter, se for os dois, por exemplo, os dois vão para a final aqui. Né? Fora a Copa do Brasil, que a gente não pode ser daqui, mas nós já vamos ter mais do que o Remo, 19 jogos. Então não é fácil você ter. Por isso que a preparação nossa difere de outros clubes que têm um calendário mais achatado. Nós devemos fazer esse ano 70 jogos. Nossa. Né? Mas só para você ter ideia, Edinho, no ano passado, fez 63 no esporte. Por isso que está aqui. Porque a primeira coisa que a gente olha é isso. E não é número de jogos, a gente olha a minutagem. E daqui a pouco tem jogador que tem 30 jogos, você vai ver, ele fez 800 minutos. Pô, ele entrou 5, entrou 6, não. Quando o jogador igual Edinho, mais de 3 mil minutos. O goleiro que nós trouxemos, 57 jogos. 57. Então a gente olha muito isso. Muito. Hélio, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Não sei quanto tempo deu, acho que foi o recorde, né? Dessa vez, a terceira entrevista. Sempre com repertório vasto. É muito papo, sempre flui muito bem o papo com você. Mil desculpas pela tosse, me recuperando de uma gripe. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Boa sorte no Clássico. E vocês aí de casa, muito obrigada pelas visualizações. Até a próxima. Obrigado, senhor. Obrigado. Prazer conhecer o nobre Obrigada, torcedor. Yuri. Até a próxima. Trabalhar com a equipe